Bom dia, aqui é o professor Felipe de Espanhol, dos terceiros anos manhã e tarde. E essa é a nossa segunda aula de espanhol. Há 2 semanas atrás, se eu não me engano, nós tivemos uma aula também, aqui no YouTube. E também tivemos uma aula no Meet. E aí, hoje nós temos uma no YouTube e quarta-feira nós temos uma no Meet de novo. Para vocês não perderem os vídeos, vocês podem se inscrever no canal aqui da escola. E aí, sempre que receberem vídeos novos, sempre que os professores postarem vídeos novos, vocês podem estar recebendo essa informação e vindo aqui assistir o vídeo. Então, sem mais delongas, vamos agora ao nosso conteúdo, né? Que toda semana que nós formos postar vídeos vai ser sobre um conteúdo diferente, para a gente não perder nosso cronograma. E vai ser sobre um conteúdo da atividade também, que é para vocês não ficarem perdidos fazendo a atividade. O dessa semana eu trouxe sobre interpretação textual e sobre gramática. Primeiro, interpretação textual e criação de um glossário de palavras para vocês, como eu estou sempre falando para vocês. Criarem esse glossário de palavras, que é para vocês terem um, uma maior facilidade na hora de interpretar textos em espanhol, na hora de saber o que estão falando. E o dessa semana vão ser las profesiones e sitios de trabajo. Ou seja, o que eu vou trazer aqui? Vou trazer exemplos de profissões, exemplos de como falar, perguntar no que a pessoa trabalha, ou como dizer no que você trabalha, e onde você trabalha, no caso. Aí, aqui, como eu disse, né? Como perguntar las informaciones profissionais de alguém. E aí, como eu sempre digo para vocês também, sempre vou trazer em português e a tradução para vocês verem caso precise, né? E aí foi como perguntar informações profissionais de alguém. E essa aqui é a nossa introdução sobre o que a gente vai falar na interpretação textual, né? E vocês vão ver a questão das profissões e os lugares de trabalho, como já tinha dito. Passando, aqui são os exemplos de perguntas que você pode fazer, sendo informal ou informal. A primeira é: a que se dedica usted? Formal. Usted, vocês lembram quando eu estava falando para vocês sobre deletrear, sobre o alfabeto, falando sobre a questão do usted. Usted é o formal, é como se fosse senhor ou senhora. E usted é no singular. E ustedes é no plural de senhores ou senhoras. E aí, no caso, essa primeira frase, como vocês podem ver, tem um nomezinho formal no final. E ela é formal por causa do usted. E aí ela pergunta: o que o senhor faz? No caso aqui, tá bem literal a tradução. Mas, por exemplo, a que se dedica é como se fosse assim: o que que você faz da vida? É, o que que você, no que você dedica a sua vida? No caso do trabalho, né? Então, a pergunta é: o que você faz? Aí a pessoa responde: eu sou médico, eu sou cura, eu sou professor, e por aí vai. Agora, informal, qual é sua profissão? Ou seja, qual é a sua profissão? E aí, como está sendo informal, você pode responder informal, você não precisa colocar usted para responder, por aí vai. Que hace usted? O que o senhor faz? O que você faz? Aqui, formal também, porque tem usted. Em que trabalha usted? Também formal. Com o que o senhor trabalha? E agora, as informais. A que te dedica? Dedicas tu. É como se fosse aqui pro nosso cearenseis, digamos assim, o que tu faz da vida. O que é que tu faz? Com o que é que tu trabalha? Qual é tu profissão? Qual é a tua profissão? Qual é a sua profissão? O que é que você faz da vida? Que haces tu? Essa questão do que haces tu, ela pode ser tanto para a profissão como o que, que você está fazendo no momento. Por exemplo, digamos que eu estou vendo televisão, vendo um filme. Aí alguém me pergunta, que haces tu? O que, que eu estou fazendo? O que, que você está fazendo? E aí você pode responder, eu estou mirando uma película, por exemplo. Eu estou assistindo um filme. Película é filme.
E continuando, em que trabalhas tu? Em que tu trabalha, digamos assim, em que você trabalha? E aí as primeiras 4 frases são formais e as 4 últimas são informais. Só para vocês terem uma ideia. E aí no próximo slide vai ser uma tabelinha, como eu sempre trago para vocês também, de profissões do lado esquerdo no espanhol e do lado direito em português. Aí a tabelinha, né? E aí aqui as profissões, profissões em espanhol e profissões em português. Lado esquerdo espanhol, lado direito português. Aqui tem el maestro e la maestra. Essa questão do maestro e maestra, que é professor, no caso, maestro e maestra são professores de escola, professor de ensino médio, professor de ensino fundamental, é maestro ou maestra. Agora, quando você traz para a questão de universidade e faculdade, é professor, normal, com um Szinho só. Porque é um professor de faculdade, um professor que já tem doutorado, mestrado e por aí vai. Agora o professor de escola, professor particular, que seja de curso, de línguas ou o que quer que seja, é maestro ou maestra. E aí continuando. Il médico, la médica. E essa questão aqui no começo, ele e lá são os artigos masculinos e femininos. Ele, sem acento, é o. A mesma coisa de o, artigo masculino o. E lá é o artigo feminino a. El cantante, la cantante, que é cantor ou cantora. El panadero, que é o padeiro. El vendedor ou la vendedora, que é vendedor ou vendedora. El juez, la jueza, juiz e juíza. El periodista, la periodista, que é jornalista. El albañil, que é pedreiro. El electricista, que é eletricista, né? Eletricista. El peluqueiro, la peluqueira, que é cabeleireiro ou cabeleireira. El condutor, ou la conductora, que é motorista. El empresário, que é empresário. La modelo, que é modelo normal. E el cocinero, ou la cocineira, que é cozinheiro ou cozinheira. E aí vai ficar aqui no vídeo, né? Caso vocês queiram voltar para poder ver de novo, ou anotar, ou o que quer que vocês queiram ver, tá aí. E agora a questão de gramática. A questão de gramática dessa semana que a gente vai trazer é o presente do subjuntivo. El presente del subjuntivo. Ou seja, o que é o presente do subjuntivo, como que você usa o presente do subjuntivo, exemplo de presente subjuntivo, tudo isso vai ter. E aqui para começar, eu coloquei: el presente de subjuntivo se utiliza em ocasiões como uma forma de imperativo ou em orações subordinadas, depois de determinadas expressões que indicam uma ação presente ou futura. Ou seja, o que está dizendo aqui, já que eu não coloquei a tradução? O presente do subjuntivo, ele se utiliza, você usa ele em ocasiões como de forma imperativa. Você está mandando a pessoa fazer algo, ou a pessoa pegar algo, ou você está sendo imperativo, você está mandando, dando uma ordem. Ou em orações subordinadas, depois de determinadas expressões que indicam a ação do presente ou uma ação do futuro. E aí aqui no caso eu trouxe os exemplos, e a primeira, que é a que está no imperativo, e a segunda, que é a questão do presente e futuro. Me gostaria que Silvia viniera a verme. Ou seja, a questão aqui, eu gostaria que a Silvia viesse me ver. Se Não, eu falei errado, na verdade. Aqui é uma questão de presente e futuro. A questão do imperativo seria, por exemplo, se eu tivesse um ponto de exclamação no começo, de cabeça para baixo, e um ponto de exclamação no final. Que aí seria uma ordem, uma afirmação, uma obrigação da pessoa. E aí, no caso, as afirmativas, no começo e no final, seria: me gostaria que Silvia viniera a verme. Ou seja, se você é o chefe da Silvia, do exemplo, no caso, e você fala: eu quero que a Silvia venha me ver. Se eu estou dizendo que eu quero que a Silvia venha me ver, é uma ordem, é uma obrigação, é um imperativo. Então ela vai ter que vir me ver, porque eu sou o chefe dela e eu estou mandando, assim, digamos, entre aspas,
ela vir comparecer ao meu escritório ou onde quer que seja. E aí, nesse caso, seria imperativo. Agora, como não tem a exclamação, ele seria: me gostaria que Silvia viniera a ver-me. Ou seja, no futuro. Eu gostaria que a Silvia viesse me ver. Algum dia que ela possa, se ela gostaria, se ela pudesse, eu gostaria que ela viesse me ver. E aí, embaixo tem o outro exemplo. Sin embargo, no creo que pueda salir antes del trabajo para llegar a tiempo. E aí, entretanto, não creio que ela possa sair antes do trabalho para chegar a tempo de me ver, no caso. Então, essa é uma frase no presente. E aí, essas são as questões do presente do subjuntivo, a imperativa, o presente e o futuro. Como vocês viram aí nas frases dos exemplos que eu acabei de explicar para vocês. E aí seria imperativo se tivesse as afirmativas lá no final. Os pontos de exclamação no final. Continuando, usos del presente de subjuntivo. Agora são os usos, as formas de criação de frase que você vai ter para poder fazer o presente do subjuntivo. Para uma suposição negativa acerca de uma possibilidade, presente ou futura, mediante las expressões. Ou seja, para uma suposição negativa sobre uma probabilidade presente ou futura, mediante as expressões no, mas, crer, pensar, parecer, considerar, mas que. Ou seja, como que você vai fazer? Você vai ter o no, que é não, e aí o maisinho, né, que é para você acrescentar outra palavra. E aí pode ser alguma dessas palavras, crer, pensar, parecer ou considerar, e mais que. Ou seja, na frase tem no crer que, ou no creio que. Essa é a construção da frase. E aí no exemplo tem: no creio que pueda salir antes del trabajo. Usou a negação, né, que é o no, o crer, que ele conjugou no caso, que era crer, que é o verbo base, que ficou creo, no creo, o que, do final, né, do mas, e aí o restante da frase: pueda salir antes del trabajo. E aí embaixo tem dizendo: para certas condições hipotéticas ou consensuar ou consequências, perdão, presentes ou futuras, mediante expressões como aunque, apesar de que, por mais que, quanto, de modo que. E aí agora as traduções, né, que eu tinha esquecido. Crer é crer, do mesmo jeito em português. Pensar continua do mesmo jeito, parecer também e considerar também, nenhuma dificuldade. E aí aqui embaixo ele diz: para certas condições hipotéticas ou consensuais, presentes ou futuras, mediante expressões como. Aí tem as expressões como, aunque é ainda que. Apesar de que, por mais que, e aí é apesar de que, por mais que é quanto, e de modo que é a mesma coisa de modo que. E aí esse aqui é o nosso último slide, que é sobre a questão dos exemplos do imperativo, do futuro, do presente, para você usar o subjuntivo. E a criação das frases que você pode fazer é o no mais o verbo, que aí o verbo pode ser conjugado no presente, no futuro, e o que. E aí depois do no, o verbo e o que, você pode fazer a sua frase da melhor forma possível, com que tenha o sentido e que esteja correto, óbvio, né? E aí o exemplo da frase é: não creio que pueda sair antes del trabalho. Não creio que possa sair antes do trabalho. Como eu disse para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, na quarta-feira vai ter a nossa reunião do Meet, que é para vocês tirarem as dúvidas sobre a atividade. E aí outra coisa, a atividade de vocês vai ser sobre o livro também, e aí vai ser sobre esses conteúdos que eu estou falando aqui. Por hoje é isso, e eu espero que tenha dado para compreender o que eu quis passar para vocês.